tia. Ela morreu há muito tempo. Aquela multidão que sempre começa a se formar, eu vi ela hoje quando estava vindo para cá. Aquelas pessoas lá no coisa. Eles seguem a gente quando a gente vem? Acredito, porque eu desde cedo que eu sinto a energia muda, alguma coisa muda. Desde cedo, eu já levanto, já me sinto diferente. Entendeu? Eu acredito, eu acho que somos nós que mudamos, somos nós que devido ao trabalho que a gente vai fazer, já é psicológico, a gente já começa a mudar comportamento mesmo. Desligou, Francisco? Desliguei, já está aqui no... Deixa ela sentar. Eu desligo, boto no avião para poder não ter interrupção, senão... Você disse que ela não vem, ela está aí. Agora, ela não está aqui. Ela está lá. Não. Mas eu a imagem, você está vendo ela? Você lembra dela? Porque ela está aqui no meu... Não sei se eu lembro dela, acho que não. É aquele mas rostinho assim. Eu sei que é ela. Ela era que usava bengala? Não, ainda não. Ela usou um tempo porque ela teve um acidente vários acidentes e ela andou um tempo mal assim. Tá. Mas eu sei que é ela. Ela está de óculos? Não. Mas ela está rodando, de repente, em função de você, não tanto disso aqui. Né? Bom, vamos começar. Bom, vamos iniciar o nosso encontro semanal, como sempre, agradecendo a todos pela presença, e hoje está bem cheia, a casa está bem cheia, e obrigado pela presença, tudo em nome sempre da Grande Senhora, da sua presença sempre aqui entre nós, e que todos são bem-vindos, vivos e mortos, para prestar testemunho, para depor, para falar um pouco sobre o que nos aflige e para ajudar, na medida do possível, aquelas pessoas que vêm até aqui buscando uma palavra de conforto, perdidos, e ajudá-los também na caminhada de volta para casa. Então todos são bem-vindos. Eu estou vendo muito movimento, realmente muito movimento, desde que eu sentei aqui na mesa. É como se, como eu vou explicar, como se eu estivesse aqui e eles em um outro lugar, e parece que uma janela se abre e o contato é feito. Então eu estou vendo uma opção de gente em outros lugares e ao mesmo tempo aqui, olhando aqui para nós. Sabe, eles sabem que nós estamos aqui e vice-versa. Pessoas que estão, pessoas que já atravessaram, pessoas que ainda não, e são todos aí conectados aqui com a gente. Todos são muito bem-vindos. Eu não sei se ela virá hoje, espero que sim, espero que ela venha, sabe, estão todos já esperando por ela. Inclusive, hoje eu estava conversando com a Catarina, ela estava me dizendo que nós somos os seus olhos e os seus ouvidos, que através de nós ela consegue... Ela e o grupo dela conseguem interagir aqui dentro. E isso não tem preço. Realmente não tem preço. Que a oportunidade que ela e o grupo está tendo e o benefício que está trazendo para todos lá do segundo estágio, principalmente do segundo estágio, que conseguem interagir conosco, que eles já se preparam, eles se reúnem
na propriedade da Casa do Engenho, todos eles se reúnem ali esperando que a gente comece os nossos trabalhos. E ansiosos por ouvir uma palavra amiga, por ouvir a voz de seus parentes, dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus netos, e saber notícias também daqui. E principalmente, eles não a veem, mas eles a sentem. Quando ela chega, a presença dela e o que se estende, o que ela, a energia dela, a presença dela, que alcança todo o planeta. Então, o benefício é fantástico e ela não se cansa de nos agradecer por causa disso. O fato de nós estarmos sentados aqui, de uma forma ativa ou de uma forma passiva, não importa, nós estamos dando a nossa colaboração. E imagina se para nós isso nos faz bem, imagina para eles. Quer dizer, é uma rua de mão dupla. Nós nos sentimos bem e eles estão se sentindo bem também. E no meio desse sanduíche tem aquelas pessoas que têm vindo nos procurar, né? Têm vindo nos procurar e têm vindo conversar conosco, os do outro lado e os desse lado. São pessoas que estão buscando sabe, conforto e ajuda. Eu há pouco estava conversando com uma tia que já faleceu tem bastante tempo, há muito tempo que eu não a via, e ela estava me dizendo, falando um pouco do meu pai, que eu deveria conversar mais com meu pai, que o meu pai que ele passou muitas dificuldades, mas agora ele está lá com eles, está junto com a família, com a mãe, com os irmãos, que não tem mais ninguém aqui. E ela veio conversar, me pedindo para que eu conversasse um pouco mais com ele. Se teria algum problema de eu conversar um pouco mais com ele. Eu falei que hoje em dia já teve, hoje em dia nem tanto. Por que não conversar? Que ele venha conversar. E ela falando da família, dos filhos que ficaram, dos netos e da saudade que ela sente de tudo isso. Ela já atravessou, né? Ela está no segundo estágio, e junto com a mãe, junto com os irmãos. Então foi bastante prazeroso até conversar com ela. E também até falou da minha irmã também, que daqui a pouco a minha irmã também vai atravessar, enfim. Então essas pequenas coisas, que são coisas grandes, imensas, maravilhosas, que a gente está se proporcionando, isso está nos fazendo muito bem, apesar dos nossos problemas, apesar da nossa instabilidade, porque esses contatos a médio e longo prazo começa a mexer realmente conosco, começa a expandir a nossa memória mesmo. Nós nos sentimos talvez até mais inadequados à sociedade em que a gente vive do que antes. A gente começa a se sentir meio estranho. Pelo menos é assim comigo. E isso é assim mesmo por causa dessa expansão, né? Isso faz parte. E nos traz qualidade de vida também, né? Essa é a parte mais importante. A Catarina hoje estava dizendo que tem certas pessoas que convivem tanto dentro do inferno que o inferno
um pedacinho dele acaba ficando dentro de nós, né? Não tem outro jeito. Né? E a gente só tem que tomar cuidado para não deixar esse inferno tomar conta. Porque mesmo que seja um pedacinho pequeno, ele cria raízes rápido e ele se espalha rápido. Então nós só temos que tomar cuidado para não deixar que esse pedacinho pequeno tome conta do todo. Pelo menos ter consciência que a gente tem esse pedacinho de inferno dentro de nós já é grande coisa. E manter ele quieto, já que não dá para extirpá-lo, porque a gente se enfia nele todo dia, né? Está lá dentro todo dia. Só não pode começar a achar que é um lugar comum, que não é. E que é normal, porque não é também. Nada do que a gente vive dentro da sociedade, nada hoje em dia é normal. Eu diria que o que está acontecendo conosco é justamente isso. Nós estamos virando normais. Nós não somos. Estamos virando, estamos nos tornando, à medida em que a gente começa a quebrar as cascas e expulsar o condicionamento, né, recebido pela vida dentro da sociedade. Como eu estava dizendo, nós temos muitas pessoas aqui, nós temos alguns desconhecidos, e eu quero ver se alguém vem falar alguma coisa, vem prestar testemunho. Vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer algum comentário antes que a gente entre para os testemunhos? Vocês estão sentindo alguma coisa? Só uma multidão aqui de uma confusão de gente. Tá sim, mas eu tô... Eu não vou vontade de chorar. Oi? E eu a vontade de chorar. Você sabe por quê? Não fala assim, tem muita gente. Eu já estava assim, sentei aqui, eu comecei a sentir essa vontade de chorar, muito forte. Deve ser dessas pessoas. É a angústia dessas pessoas que a gente capta e fica atrás pra gente. Bom, deixa eu ver se alguém quer prestar atenção. Teresa quer falar alguma coisa? Não? Não. Então vamos ver se alguém quer prestar testemunho. Onde que eu passo? Para a parte de cima, porque a parte de cima está querendo conversar. Mas eu queria primeiro ver o pessoal que está aqui. Tem uma menina, uma mulher, de nome Andresa. Ela fala devagar, senão eu não consigo entender o que você está dizendo. Devagarinho, e com mais calma. Ela está muito angustiada. Ela diz que ela e o filho morreram atropelados. E ela está procurando o filho, não consegue achá-lo. O nome do filho é Renan, ele tinha 3 anos. E ela está muito nervosa, muito angustiada. Ela está perguntando se a gente sabe do filho. Que ela tem procurado o filho em todos os cantos. Alguém quer falar alguma coisa para ela? Será que o filho dela realmente morreu? Pois é, né? Tem isso também. Ele pode ter sobrevivido. Pode.
Andresa, você sabe se que você morreu? Você está morta. Você foi atropelada, você está morta. Você sabe se o seu filho Renan morreu? Ela não sabe responder. Ela sabe que ela está morta. Ela sabe. Porque ela falou que ela se sente diferente. E ela está dizendo que ela tem 32 anos e ela sempre achou que ela iria morrer cedo. Sempre sentiu isso, desde pequena, de que ela iria morrer cedo. Só que não imaginou que fosse desse jeito. E ela sempre achou que ela sempre teve curiosidade em saber o que iria acontecer com ela, como é que ia ser depois, né, depois dela morrer. Se ela nunca foi religiosa, nunca gostou dessas coisas, não gostou de nada, nunca foi de rezar, nunca foi de nada. Ela vivia a família dela era do Morro de Santa Marta, ela sempre viveu em comunidade, trabalhava como vendedora no centro da cidade e engravidou, teve esse filho, e depois que o filho nasceu, ela sempre pensou de que o filho tinha vindo salvá-la, de que de repente ela não iria morrer cedo, porque o filho nasceu para salvá-la, porque ela tinha que cuidar dele. Não tinha ninguém, não tem ninguém para cuidar dele, é só ela. Então ela achou que ela ia ser salva. Então ela parou de pensar nisso. Ela parou de ficar pensando como é que seria, o que ela iria ver, se existia céu, se existia inferno, se ela iria para o inferno, se ela iria para o céu. Ela sempre pensava muito nisso. Ela nunca imaginou que seria do jeito que está sendo. Que ela achava que ela iria morrer e ia sair daqui da terra rápido para algum lugar. Ou para o inferno, ou seja lá para onde for. Porque ela sempre ouvia, da onde ela morava, tem uma igreja perto, ela sempre ouvia o pastor da igreja falar muito em inferno, falar muito de que as pessoas, se não buscassem Deus, iam para o inferno. E ela sempre se questionava por que ela iria para o inferno se ela não era uma pessoa ruim. E quando o filho nasceu, ela chegou realmente à conclusão de que ela não era uma pessoa ruim, porque uma pessoa ruim não ia amar uma criança como ela amava o filho dela. E ela não era uma pessoa ruim, ela não iria para o inferno. E agora a sensação que ela tem, do jeito que ela está, sim, desesperada porque não sabe o que aconteceu com o filho dela. Que ela está procurando por ele, procurando ela. Será que ela consegue voltar lá onde ela morava? Será que ela conseguiu fazer isso? Ela falou que esteve lá, sim. Que ela tem uma, como se diz, uma lucidez muito grande. Ela está falando bem, né? Então ela tem... Bom que ela mantém as memórias, né? Ela está muito lúcida, né? Embora muito nervosa, muito agitada, chorando muito porque não consegue encontrar o filho, nem que fosse para se despedir. Ela está desesperada de ter deixado o filho sozinho aqui nesse mundo. Por isso que ela está desesperada. Pois é. Eu acho que ela tem que tentar seguir o caminho dela, porque se ela conseguir passar
esse portal de luz que tanto se fala, talvez ela consiga acessar o filho lá do primeiro estágio. Porque daí onde ela está ela não vai conseguir, não. Ela já teria achado. Exato. Vivo ou morto. Ela iria saber, eu acho. Para mim ele deve estar vivo, por isso que ela não consegue achar, porque ela é muito ligada a ele, ela deveria, se tivesse morrido junto, estaria ligado com ela e estaria vendo, né? Não sei. Não sei, porque quando você se liberta, né, quando você sai do corpo, quem é você? Quem é a pessoa de 3 anos? Quem é que está ali? Né, se ele morreu, como é que foi o procedimento? Ele está solto por aí ou alguém veio ajudar? Não sei. Ficar junto, porque eu não sei se seria assim. Ela lembra o ano que ela morreu? 89. Meu Deus do céu. 89. Andressa, você tem que seguir teu caminho. Os mestres vão ajudar você a encontrar seu filho, mas você tem que partir. Eu sei que a dor é profunda, mas aí você não vai encontrar. Você tem que seguir teu caminho. Pois é. Eles vão te ajudar. Tenha certeza disso. Andressa, já tem muito tempo, Andressa, que você está 15 anos. rodando por aí. Estamos em 2015. Pois é. Então o que você tem que fazer, Andressa, é seguir o seu caminho, entrar no portal brilhante. Aí depois você vai ter condições de saber o que houve com o seu filho. Agora não tem condição. Você tem que fazer a sua parte primeiro. Atravessa, vai descansar, vai se cuidar. Andressa, o nome dela, né? É. Você já pensou, Andressa, se o seu filho não veio exatamente para buscar você? Vocês, de repente, partiram juntos e você, preocupada com ele, não o seguiu. Ele pode estar lá esperando por você. Para você saber, só tem uma maneira. Veja a porta brilhante, atravesse. Lembrando que seu filho, de repente, veio aqui, nasceu, para te levar junto com ele. Você sempre soube que ia partir cedo. De repente, ele não quis deixar vocês sozinha. Então vá, se cuide, você vai ter notícias dele. De repente, uma boa surpresa. Ele está lá esperando por você. Ele veio te buscar e você não viu isso. Tá? Com paz no coração. Lembre que seu filho a ama e ele veio por você. É isso aí. Tem um senhor também, baixinho, gordinho, o nome dele é Carlos Manuel. Carlos Manuel. Alguém conhece algum Carlos Manuel? Não. Ele falou também que ele ficou muito tempo internado no hospital que ali em São Cristóvão, e ficou doente muito tempo, entrando e saindo do hospital. Depois ele fez diálise e entrou na fila para esperar o transplante, mas não deu tempo. Ele teve um problema na máquina e
ele diz que a experiência que ele teve foi uma experiência única. Isso assusta até. É um susto. Nossa, isso assusta. Esquecendo de tirar o telefone. Mas normalmente ele não toca, né? Eu gostava. Carlos Manuel, né? Isso, começa de novo, meu senhor, porque houve uma queda brusca de energia, mas a luz já voltou. Peraí. Até o homem engasgou. Ele disse que ele teve uma experiência única porque ele estava deitado na máquina, lá na cadeira, e ele estava de olhos fechados. Então ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele não estava mais sentado na cadeira. Ele estava fora da cadeira, em pé, olhando para ele. Ele demorou um pouco para entender o que tinha acontecido ali. Ele achou que ele teve uma experiência de projeção astral e que ele saiu do corpo. E estava esperando voltar para o corpo e ele não voltou para o corpo. Então as pessoas, ele viu as pessoas correrem para ele e começarem a fazer ressuscitamento nele, e ele ali do lado olhando. Ele disse que na hora ele ficou tão encantado com a experiência que ele só foi se dar conta de que ele tinha morrido quando o corpo dele foi levado para o subsolo. Eles cobriram o corpo dele e aí ele começou a ficar apavorado. Ele começou a dizer para as pessoas, tentar dizer para as pessoas que estavam ali em volta que ele não estava morto, que ele estava vivo. E ninguém o ouvia. Então ele não sabia o que fazer, porque ele olhou em volta, ele esperou também que alguém se aproximasse dele, já que se ele estava morto, que alguém viesse buscá-lo. Então ele tentou se lembrar do que a doutrina católica falava, mas ele não conseguia lembrar de nada, porque ele nunca foi uma pessoa muito voltada para essas coisas. E ele era um técnico de laboratório. Ele fazia exames, analisava urina, sangue, e nunca parou para pensar nessas coisas. Aliás, ele nunca parou para pensar na morte dele, apesar dele estar nas condições que ele estava. Os médicos diziam que ele precisava de um transplante e ainda assim ele não conseguia visualizar a morte dele. Ele não achava que ele ia morrer. Ele não se sentia bem nos últimos tempos, é verdade, mas ainda assim ele tinha esperança de se recuperar e voltar ao trabalho dele, que ele gostava muito do que ele fazia. E ele sempre foi uma pessoa sozinha, nunca casou, morava sozinho, e
E agora a situação dele, aí ele se lembrou de que podia ser que tivesse uma luz onde ele tinha que ir entrar na luz. Ele não viu luz nenhuma. Então ele ficou um tempo lá, do lado lá do corpo dele, entre os outros, que tinham muitos. E ele começou a perceber que ele não era o único que estava ali presente, que tinham outras pessoas ali do mesmo jeito. E o que fazer? Aquelas pessoas, ele via aquelas pessoas ali, mas aquelas pessoas pareciam que não viam, porque eles estavam muito preocupados em se agarrar aos corpos e ficar com os corpos, talvez numa tentativa de voltar à vida. Então ele percebeu o que ele estava fazendo, que era uma idiotice o que ele estava fazendo, que o corpo dele já era, o corpo dele não. Então ele resolveu sair dali. Então ele saiu, foi caminhando, olhando para a rua, as pessoas não o viam. Ele entrou na Quinta da Boa Vista, ficou ali parado, olhando em volta e sem saber o que fazer. Ele ficou muito tempo ali, ele não tem ideia de quanto tempo ele ficou ali na Quinta. Aí ele começou a ter falhas de memória, sem saber o que fazer. Aí resolveu sair dali, entrar numa igreja, quem sabe o padre conseguia vê-lo e conseguia dizer a ele o que ele tinha que fazer, porque ele não sabia o que fazer. Ele achou uma igreja, entrou na igreja, o padre não o viu, ninguém o viu, mas ele conseguiu encontrar um grupo de pessoas como ele ali dentro, e foi aonde ele ficou. E ele também soube que isso era muito comum, que muita gente fazia isso quando morria, não sabia para onde ir, o que fazer, sem orientação, sem nada, e encontrava um grupinho e se encostava naquele grupinho ali. E o grupinho aumentava, não diminuía, sempre aumentava. Tinha muito mais pessoas mortas dentro da igreja do que vivos, mesmo na missa. Todos ali ouvindo o padre rezar a missa e de vivos mesmo tinham muito poucos. Mesmo aos domingos, ele achava que era domingo, porque o fluxo era maior, mas ele não sabia o que fazer. E ele não sabe o que fazer ainda. Ele seguiu esse grupo que fica dentro dessa igreja, não o grupo todo, apenas 3 ou 4 vieram para cá, ele veio junto. E ele resolveu contar um pouco da história dele. E ele já não é a primeira vez que ele vem aqui, ele já veio outras vezes, e ouve as pessoas falando, ele resolveu prestar testemunho. Todos falam do tal Portal Brilhante e dela. Ele a viu apenas uma vez e esperou que ele fosse sentir alguma coisa, mas ele não sentiu nada. Então, e esperou também que ela estendesse a mão para ele e o levasse, sabe-se lá para onde. Mas ela não fez nada disso. Então, quem é ela? Ela é melhor do que eu?
Ou é tudo igual? Quanto tempo ele vai ficar por aqui? O que significa tudo isso? Sr. Carlos, a resposta está dentro do seu coração. Você está encontrando o que tem dentro do teu coração. Se ele estiver vazio, você vai encontrar o vazio. Se ele tiver luz, você vai encontrar a luz. Se o seu coração está cego, não tem luz, você não vai achar luz. Então não vai ver luz em nada. Em nada que você tentar enxergar, vai enxergar a luz. Só vai enxergar a escuridão, treva. Enche de amor, enche de luz seu coração. Você vai conseguir enxergar as coisas diferentes. Ele está com raiva, né? Tô sentindo. Começa esvaziando essa raiva do coração, enche com amor. Bota amor no coração que só vai ver a luz. Isso mesmo. Está com raiva, ou seja, ele a viu a comoção geral, não sentiu nada. Ele está pior que o pastor, aquele pastor. É vazio. Por isso que ele está onde É uma ele tá. caixa, como é louco. Não vai achar nada enquanto não tiver amor nesse coração. Não adianta. É verdade. Se o corpo estiver vazio, como é que vai apagar a sede? Mas alguém quer prestar testemunho? O pessoal lá de cima está querendo falar. Ok. Tem mais? Tem um outro rapaz também. E ele está dizendo que ele vem acompanhando aqui os nossos encontros já há bastante tempo. O nome dele é Eliezer. Ele era um estudante universitário. Ele estudava engenharia e morreu num acidente de carro, junto com outros colegas. E ele não sabe dos colegas, porque não sabe o que aconteceu com os colegas. Ele também está muito perdido, está muito assustado. Ele tinha apenas 21 anos e quer saber o que ele pode fazer para se ajudar, porque não consegue achar o caminho de casa. Ele está muito esquecido, muito esquecido. Ele tem lapsos de memória. Ele no princípio achou que fosse por causa do acidente, mas quando ele percebeu que ele tinha morrido, é claro que não era por causa disso. Ele disse que ele tinha um professor de física que gostava muito de explicar, de falar sobre a alma. Nós mexíamos com ele dizendo que ele não era professor de física, e sim de teologia, porque ele tentava inserir a física dentro da cosmologia, e da cosmologia chegar a Deus e explicar na linguagem até dele própria a visão que ele tem de Deus e do universo e da alma, que ele acreditava na existência da alma,
que isso já foi comprovado cientificamente. Então as aulas dele eram muito boas, eram muito interessantes, e ele nunca imaginou que aquelas aulas iriam ser tão úteis para ele. Porque ele hoje em dia ele conseguiu entender o que era morte rapidamente, que ele estava morto porque ele lembrou do professor dele falando das experiências que ele viveu, que ele resolveu estudar física porque ele queria buscar entender todo a cosmologia, sair fora da religião e tentar achar um outro caminho para entender o que significava a alma, o espírito, os corpos sutis, e foi exatamente isso que, segundo ele, que ajudou ele. Eu estou morto, ele está dizendo, por causa do que eu estou sentindo em mim. E ele também queria agradecer porque ele não sentiu nada. Ele não sentiu nada, e ele, quando viu, ele estava fora, e o corpo dele estava todo o acidente foi na cabeça dele. Ele nem conseguiu reconhecer direito o corpo dele. E ele não sentiu absolutamente nada. Então ele queria agradecer a Deus por isso, por não ter sentido nada. E embora ele não conseguiu poupar o sofrimento dos pais, infelizmente, mas ele ainda não sabe o que fazer. Ele sabe que ele está morto, ele sabe por que ele morreu, porque ele bebeu e dirigiu com os colegas, e não estava em alta velocidade, mas não conseguiu fazer a curva. Então ele sabe de tudo isso, ele só não sabe o que fazer com ele agora. Ele chegou até aqui através também de um grupo que vem buscar a luz dela, que é o que todos falam, a luz dela. Ele não sabe exatamente quem é ela, mas ele teve também experiências aqui com a presença dessa é uma força magnética muito grande. Ele não tem como dar nome ao que ele viu, mas o que ele viu foi uma força magnética fantástica que deixou ele praticamente de joelhos por aquela força que ele sentiu. E ele até achou que ele fosse se unir a essa força por causa do magnetismo, mas ele não se uniu. Algumas pessoas conseguiram se unir, mas ele não se uniu. Então, talvez porque ele tivesse sentido medo, que ele sentiu muito medo. Ele está aqui hoje, tomou coragem e resolveu finalmente se unir a essa força. Ele se lembrou das palavras do professor que dizia que existiam almas, espíritos de uma força tão grande que onde eles apareciam, aquela força se espalhavam por quilômetros. E as pessoas mais sensíveis conseguiam captar essa expansão. E aquela força, ela abraçava toda aquela região, e por alguns segundos que pareciam uma eternidade,
aquele lugar, o tempo ali naquele lugar parava. É como se nada se mexesse, enquanto aquela força fantástica abrangia toda aquela região. O professor falava sobre isso, e ele hoje sabe disso porque ele sentiu essa mesma força aqui. Ele sentiu que aquele magnetismo, aquela coisa brilhante, ela abraçou todos aqui, todo o lugar, as coisas, e não foi só aqui dentro, lá fora também. E existiam pessoas lá fora, e o tempo parou. O tempo parou, ele sentiu que o tempo parou, mas ele sentiu tanto medo, que a reação dele foi fugir disso e não se aproximar disso. Mas hoje ele tomou coragem, então hoje ele decidiu fazer justamente o contrário, abraçar e se unir a essa força. Quem sabe ele então consegue ir para onde ele precisa ir, que ele não sabe exatamente aonde. Mas ele sabe que aqui não é mais o lugar dele. Alguém quer falar alguma coisa? Ele tem que achar essa portal de luz para poder realmente fazer a passagem dele. Todo o conhecimento que ele adquiriu aqui realmente ajudou ele. Memória preservada. É. Isso aí é bom, que vai ajudar ele, mas ele tem que passar. Queria agradecer pelas palavras dele. Ele está falando um pouco dele, ao mesmo tempo está ajudando outras pessoas, assim, que estão na mesma situação que ele está, outras almas que estão sofrendo. É muito agradecer a ele. E a explicação dele foi fantástica. Fantástico. Realmente está bem evoluído. Tu quer falar alguma coisa, Tereza? Só dizer para ele para sair do intelecto e ir para o coração. Você sabe a resposta. Você está decidido a seguir o caminho do coração, a deixar esse amor te envolver e te levar. Essa força magnética não é apenas um mero imã, é amor. Se deixe envolver por esse amor. A resposta está nele. Está em você que quer aceitar esse amor, quer se envolver com esse amor. Não é apenas uma mera força magnética, é amor, é vida. Se envolva com ele, se deixe levar por ele, não tenha medo. Obrigado, Eliezer, pelo seu depoimento. Foi muito importante para nós. Você conseguiu definir muito bem, explicar muito bem essa energia que comparece aqui, que vem aqui nos abraçar toda semana. Muito bonito isso. Uma pessoa que nunca fez contato com essas coisas, embora você fez, né? Seu professor, muito interessante. Ele adquiriu conhecimento para poder, no final, chegar numa conclusão parecida com a que a gente tem, só que usando tudo que ele estudou na vida. Mas ele precisa deixar um pouquinho de lado isso e atravessar, se entregar lá para o portal, lá para a luz, para poder seguir, porque senão não adianta, ele vai ficar muito tempo aqui ainda. Bom, já tem algum tempo que tem uma senhora do outro lado, já está há um tempão olhando para a gente, uma senhora fortezinha, tem cabelo claro, não é louro não, mas é um marrom claro, e os seus 60 e poucos anos. Alguém conhece?
Ela consegue falar o nome dela? Ela só está sorrindo, ela está olhando. Ela conhece alguém daqui? Não sei, não sei. Ela está olhando para cá e sorrindo. Ela está do outro lado, ela está junto com o grupo, mas ela é o que está em mais destaque, né? A gente está conversando, ela está olhando. Ela está junto com as outras, num campo assim, no aberto, muito grande. Eu não consigo ver assim, a região toda, mas tem muito verde. Será que ela está no segundo estágio, não? Primeiro? Não, primeiro eu duvido muito. Ela não estaria assim desse jeito, não. No segundo estágio, o pessoal normalmente que tem feito contato conosco é o pessoal do segundo estágio. Embora eu não estou reconhecendo ninguém que está ali com ela. E normalmente não aparece esse lugar descoberto assim, aparece o galpão e a casa antiga, né? E eu estou vendo justamente esse campo descoberto, vegetação rasteira, tem assim alguns banquinhos de madeira, algumas pessoas estão sentadas, essa senhora está de branco, ela está com uma daquelas túnicas brancas e está sorrindo para nós, mas ela não fala, ela não está falando, só está sorrindo. Mesmo não falando, ela é muito bem-vinda. Pois é. E esse lugar, eu não sei que lugar é esse, não. Se alguém fala, é um grupo misto de homens, mulheres e crianças. Tem crianças ali no meio. As crianças, elas estão sentadas no chão, no gramado, todos eles sentadinhos, crianças de 3, 5, até 10 anos, todos sentados ali no gramadinho, tá? Olhando para nós, mas ninguém fala nada. E não estou vendo árvores, é só vegetação rasteira. Eu estou escutando barulho de água, mas não estou vendo também a água, não. Mas a água tem sempre, né? Esse lugar é muito cheio de água. Isso é outra coisa interessante também. Catarina, quando descreve os lugares, muita água. Interessante. As outras pessoas, eu não consigo ver o rosto deles direito. Eu só vejo bem o rosto de algumas crianças e o rosto dessa mulher que está ali sorrindo, mas não fala nada. Só olha pra gente, só sorri pra gente. Só ela que nos vê? Oi? Só ela que nos vê, ou as outras pessoas que a impressão que eu tenho é isso. Porque os outros não estão olhando para nós. Mas ela está gostando do que está vendo. Tomara, né? Tomara. Tá vindo uma outra pessoa. Eu acho que essa... Vamos ver o que ela vai dizer. Tá vindo uma outra senhora. Eu acho que de repente é uma mestre dali. Ela está dizendo que essas pessoas que nós estamos vendo, eles saíram do primeiro estágio recentemente. São novos ali na região. Então, é o primeiro passeio que eles fazem depois que eles chegam e são reposicionados. Eles são reposicionados ou com suas famílias, ou quando não tem família, ou quando não lembram, ou quando a família não procura, porque toda vez que eles vêm do primeiro para o segundo estágio e que o grupo chega,
as pessoas que já estão lá no lugar, já estão nas suas casas, que lembram, né? Eles vêm olhar quem chega para ver se tem algum membro da família. Quando tem, eles são levados, vão para suas casas. Quando não tem, eles são colocados em casas pequenas para começar, porque estão sozinhos. Eles dizem que não gostam de deixar ninguém sozinho, então eles ficam pelo menos em 2 ou 3 juntos, até que as famílias comecem a surgir, aí eles são divididos de novo. Quando eles se lembram, é mais fácil. Às vezes eles atravessam por si só. Eles recebem, eles falam seus nomes, e a grande maioria só lembra nome, às vezes a cidade de onde veio, às vezes o que aconteceu com eles. E é feita uma seleção e às vezes são obrigados a ir para o hospital, porque chegam doentes, ainda se sentem doentes, ou então, quando não se sentem doentes, mas ainda têm falhas de memória, são levados e separados. E o que se faz? Pega essas pessoas e levam para o primeiro passeio ao ar livre. Então é levado para esse lugar, crianças também, crianças que também não são colocadas com família, avós, não tem, então também são colocados em lugares especiais e são cuidados também até que consigam lembrar. Então essas pessoas que nós estamos vendo hoje são desse tipo, eles ainda não conseguem interagir, Eles não conversam entre si, é como se não estivessem vendo um e o outro, como se estivessem sozinhos. Eles sentam e ficam ali sentados e tentam puxar conversa com eles para formar um nome, para contar a história deles. Então são levados para grupos de terapia para isso. E esse dia onde nós estamos vendo é o dia do passeio, do primeiro passeio deles. Eles estão caminhando, saem pelo campo, são soltos ali no campo. E para interagir um pouco com a natureza, sentir um pouco do sol. Mas, se a gente observar, as crianças estão sentadas. Não se vê crianças levantando para brincar, porque o primeiro movimento da criança é esse. Brincar, mas eles não estão. Eles se sentaram um do lado do outro e ficaram ali sentados, olhando para o nada, até as crianças, né? E se nos fossem permitidos, quem sabe se a gente trouxesse animais, isso iria ajudar a despertar a memória, mas é proibido. Eles têm que fazer a parte deles, eles têm que lembrar quem são. Então, eu não estou vendo assim nenhum conhecido. E as pessoas estão todas, com exceção dessa senhora que está em pé, feito uma boba, olhando para nós e rindo. Os outros estão sentados também igual as crianças no chão, os outros nos banquinhos, ali. Meu Deus do céu. Então, a imagem que abriu hoje foi essa. E tem muita gente, mas é muita gente, e é muita criança, meu Deus do céu, muita criança. Até essas crianças de 3 aninhos que são inquietas, né?
Estão sentadas. Enfim. Que Deus nos ajude, meu Deus do céu. Alguém quer fazer algum comentário? Dizer o quê, né? E tem apenas, muita gente tem apenas uma pessoa ali olhando por eles e que se aproxima deles e tenta. Eles devem estar se sentindo muito sozinhos, sem a família, sem as memórias. Eu acho que de repente até memória tem, mas eles estão num lugar estranho, não conhecem ninguém, foram retirados de suas famílias, sabe-se lá o que eles passaram. Então ficam com medo de falar também, tem isso. Tem isso, né? Meu Deus do céu. Que Deus nos ajude mesmo, né? Bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vocês hoje estão devagar, não me refiro a vocês não, me refiro aos mortos. Agora apareceu aquela casa antiga. Né? E eu não entrei na casa antiga. Eu estou vendo é uma rua, tem uma fileira de casas. E nessa fileira de casas tem pessoas sentadas na varanda, mas elas não estão me vendo. Elas estão conversando ali na varanda. Eu estou vendo pessoas mexendo com plantas, mas elas não estão me vendo. E a rua está limpíssima. A rua é limpíssima. Não dá para você sentar e comer ali no asfalto. Quer dizer, não não é asfalto, é paralelepípedo. Não é asfalto, é paralelepípedo. E tem algumas pessoas que estão caminhando pela rua. Tem pessoas trabalhando? Eu não estou vendo. Não estou vendo. E elas não estão me vendo também. Eu hoje não consegui entrar naquela casa antiga onde algumas pessoas ficam ali. Eu sou casa. Uma do lado da outra, essas casas geminadas, uma do lado da outra. E tem um grupo de mulheres que está caminhando pela rua. Eu também não reconheço ninguém ali. Tem uma delas que está perguntando pela filha. Você viu a minha filha? Não sei quem é. Essas casas estão no primeiro estágio? Será? Oi? Essas casas que você está vendo estão no primeiro estágio? Não, no segundo estágio. Segundo estágio. Que tinha umas casinhas que o pessoal ficava, que era cuidado, mas não é. Não é isso não. Não é isso não. Né? Não é não. O sol está brilhando, é muito esquisito aquilo ali. Tem um grupo de pessoas que está caminhando, que eu falei, essas mulheres, uma perguntou pelo filho, pela filha, mas eu não conheço, não sei quem é. Você viu a minha filha? Não sei quem é. Só as mais sensitivas conseguem te ver, já reparou isso?
Não são todas, não. Não são todas, né? De repente eram sensitivas aqui também. Pode ser, porque não são todas que me veem. Médias e sensitivas aqui, conseguiam ver. Eu estou vendo aquele rapaz, o Mário, como é que é o nome daquele rapaz que ele tá sentado num banquinho embaixo de uma árvore, sozinho. Aquele rapaz que morreu. O Alex? Não, ali em São Cristóvão. O Anderson? Ele tá sozinho? Tá. Ele não tá me vendo. Ele tá sentado num banco embaixo de uma árvore. Ele tá no segundo estágio. Como é que ele tá vestido? Ele tá vestido com um roupão cinza. Tá com um roupão cinza. Então ele tá no segundo estágio já, então. Tá. Eu acho que ali é o segundo estágio. Pelo que a mulher falou, é o segundo estágio. Eu não estou vendo ninguém para conversar, para me informar. Ele está sentado. Provavelmente ele nem encontrou o pai dele ainda. Eu não sei se vai. Bom, seu pai atravessou, seu pai está lá. Mas ele está sozinho ali, ele está sozinho, olhando para o nada. Mas se ele está ali, eu não sei. Não tem ninguém para conversar, para falar nada. Eu estou tentando ver se eu consigo ver o galpão. Tem uma senhora, negra. Eu já a vi aqui, essa mulher. Eu já a vi aqui. Ela pegou o Anderson, ela foi lá buscar o Anderson. Ajudou ele a levantar. E ela está dizendo que ela vai levar ele para casa. Que ele ainda está meio confuso. Mas ele está interagindo. Ele olhou para ela. Ela está dizendo para ele que eu estou vendo, que nós estamos vendo. Eu não sei se ele entendeu. Ele está levando. A impressão que dá é que ele está convalescente, sabe? Saindo assim de um longo período assim. Essa área do segundo estágio é das pessoas que ainda não estão bem, que estão, como você falou, convalescendo. Talvez tenha aberto hoje para que a gente possa expandir a atmosfera de amor e mandar para eles muito amor, que é o que eles estão precisando. Muito, muito amor. O seu pai também está ali, Francesco. O segundo estágio, né? Ele também está nessa área. Estou começando a ver algumas pessoas conhecidas, família. Entendeu? Ele está ali. Ele está sozinho? Tá. Ele está sozinho. Essa senhora levou o Anderson, abriu uma cercazinha assim, subiu uns degraus e levou ele, botou ele sentado na varanda. Essa casa é uma casa grande, tem várias pessoas ali dentro. O seu pai, ele está nessa casa. Ele está ali. Mas ele está andando.
Ele está andando normalmente, ele não está precisando de ajuda não. Mas ele está com dificuldade para falar. Eu tô vendo de longe, mas eu sei que é ele, eu sei que é ele. E você nota que as pessoas, a diferença dessas pessoas que cuidam para as pessoas que ainda estão em recuperação. Um silêncio danado, ninguém diz nada. Não estão amedrontadas, não. Isso é uma coisa horrorosa. Horrível. Aquele lugar que a Catarina descreveu no capítulo, que os jovens e aquele menino conseguiram interagir com ela. Uhum. Lembra muito aquela parte que ela comentou. Lembra. Ninguém está falando nada. Ela está dizendo que essa enfermeira negra, ela cuida dessas pessoas recém-chegadas e que ainda não se sentem bem com elas mesmas. Não conseguem falar direito ainda. Mas lembram dos seus nomes, sabe quem são. Elas tiveram morte violenta? Eu acho que não necessariamente. É mais uma questão de confusão mental mesmo, né? E ela falou que aquela parte ali é a parte mais, que eles chamam da parte baixa, onde as pessoas são levadas, e não é um hospital, mas é parecido com um hospital. E eles gostam de colocar as pessoas perto de água, porque a água ela interage, ela consegue interagir e consegue ajudar a melhorar as pessoas. Então, por isso que lá no primeiro estágio tem aquele lago enorme ali, um lago enorme. E ali é a mesma coisa, as pessoas estão perto da água, e água doce, e as pessoas andam por ali, às vezes pisam na água, e isso ajuda muito a equilibrar o corpo mental, a limpar o corpo mental, a expandir. E o tratamento básico mesmo para essas pessoas é água. Eles bebem muita água mesmo, e convivem com a água ali. A água, árvores, tudo mais. E essas pessoas que estão ali não necessariamente são pessoas que sofreram mortes abruptas, mortes trágicas. Não, tem de tudo ali. De tudo. As pessoas que normalmente que sofrem mortes trágicas, mortes com violência e tudo mais, elas vão para o hospital mesmo. Normalmente vão parar em hospital. Mas o Anderson foi para o hospital? Quem? O Anderson foi para o hospital? Não foi não, ele não foi não. Eles estão agora numa área de recuperação, né? Porque eles conseguem, porque eles ficam no primeiro estágio e eles atravessam a ponte, né? E ali eles são selecionados. Agora, o movimento de atravessar a ponte é um movimento deles. Eles fazem. Eles por eles mesmos. Eles sabem aquela ponte ali, o que significa aquela ponte ali, eles sabem. Então, eles atravessam. Livre escolha. E alguns são mais rápidos, outros mais lentos. Eles normalmente atravessam em busca de família. Eles sabem intuitivamente que a família está do outro lado.
e eles atravessam em busca de família. Embora isso não significa que eles vão se encontrar com a família rápido. Às vezes isso não acontece. Às vezes eles ainda se ressentem e são levados para esses lugares para depois serem distribuídos. Aí eles são levados para o campo, as famílias vão buscar, ou quando não conseguem fazer esse movimento, ainda estão muito confusos, são levados para Cidade Baixa, né? Perto do lago, que é o outro lado do lago de onde tem o primeiro estágio. Um está de frente para o outro. Eles ficam ali até que se sintam melhores. Alguns já vão para o galpão para participar das terapias, são levados porque já conseguem andar direito, já olham nos olhos, sabe? E não falam mais, falam o nome pelo menos. Então cada um é cada um. Cada um é cada um. Cada um com a sua história, cada um com o seu tempo de recuperação. Interessante. Alguém quer fazer algum comentário? Não, só que esse lugar parece exatamente igual o que a Catarina descreveu, que não tinha animais, que as pessoas não interagiam. O segundo estágio é assim. Só que dentro do segundo estágio existem divisões ali, né? Existem separações de acordo com o grau de recuperação de cada um, o nível de recuperação de cada um, pelo que eu pude entender, né? Então você tem pessoas que estão melhores, tem pessoas que estão piores, tem pessoas que ainda não conseguem andar sozinho, tem que ser acompanhado, tem outros que já conseguem. Então as pessoas, elas são separadas. O normal é elas atravessarem e serem encaminhadas para suas famílias. Esse é o normal. Mas isso nem sempre acontece. As famílias, às vezes não têm famílias. As famílias já seguiram o seu caminho, já estão ou em outro estágio, ou prontas para reencarnar. Aí vai depender da história de cada um. Mas essa história de cada um não é que as pessoas são as pessoas que passam a informação. À medida que as pessoas não conseguem passar a informação, elas são encaminhadas. Não há, como vou dizer assim, gente o suficiente para conversar com um de cada vez. Não há. Eles são colocados em grupos. Sempre em grupos por causa disso. Estão falando, estão interagindo, a família vem buscar, a família leva. Então, nós estamos sozinhos, praticamente nós estamos sozinhos. Fazendo o nosso movimento sozinho. Praticamente. Entendeu? Terror isso. Alguém quer falar alguma coisa? O trabalho é difícil, os operários são poucos, né? Eu estou começando a ter uma ideia da coisa, mas é uma coisa, é muito complexo. Você está lidando com o ser humano e com a capacidade de cada um de caminhar sozinho. Para você caminhar sozinho, a necessidade de que você lembre quem você é e consiga se virar sozinho. Você tem que se virar sozinho. Se você consegue se virar sozinho e tem uma família, você é encaminhado. E se você começar a chamar a atenção
deles, porque você consegue falar, conversar. Como aqui você vê, as pessoas quando chegam aqui começam a falar bem, a gente ouve, a gente interage, a gente explica, não é verdade? Aqueles que não conseguem se comunicar, o que a gente faz? É o que a gente oferece, é o que a gente oferece aqui. Muitos, assim, tiveram várias vezes até conseguir falar. Pelo que a gente tem visto, assim, demora um pouco. É verdade. Ou eles conseguem atravessar sozinho por alguma razão, eles conseguem, ou eles ficam perdidos. Aqueles que têm dificuldade maior de esvaziar dos sentimentos, tipo raiva, revolta, aquela parte vazia tem dificuldade muito maior. Aí nem encontra a luz, não consegue partir. Essa é como se a revolta, a raiva fosse um imã que deixasse preso. É. E esse é o verdadeiro inferno. Esse é o verdadeiro. Esse imã que é a raiva, a revolta. Agora, quem tem culpa? Ninguém tem culpa disso, nem ele tem culpa disso. No caso daquela moça com o filho já é um negócio muito diferente. Já é saudade. Ela não consegue. É um apego de amor, né? É a dor, né? Uma saudade. Difícil. Mas isso não está ajudando ela em nada. E por quê? Porque o apego a questão não é apego, a questão é que se ela tivesse informação... o que ela deveria fazer, ela não estaria lá esperando. Exatamente, ela atravessaria, se cuidaria e depois voltaria para saber. Se voltar, porque houve? Se ele não morreu, eu vou vir vê-lo, visitá-lo. Mas se ele morreu, eu vou achá-lo por lá. Mas a ajuda maior ela vai ter se ela atravessar. O que falta a essas pessoas é informação. É simplesmente informação. Um credo, saber realmente o que se passa com a gente. Você veja que aqueles que têm um pouco de informação, como esse rapaz, né, se sentem um pouco melhor. Apesar... mais confiantes, né? Então, informação. As pessoas precisam de informação. E quantos de nós aqui podemos oferecer esse tipo de informação? E quantos estão aí do lado de fora, perdidos? Nós somos muito poucos para a quantidade de gente que está aí fora perdida sem saber de nada. E não sabem de nada porque não são ligados a nada. Então a responsabilidade é de cada um. E por causa disso, por causa da falta de informação, por causa das pessoas as pessoas associarem isso a algum tipo de religião e por isso não buscam, porque não querem saber de religião, associam isso à religião. E isso não é religião. Somos nós. Esse é o ponto principal. Eu fiquei muito tempo fugindo disso, porque eu associava ela à religião, associava tudo isso a uma religião, e eu não gosto de religião. Até que, depois de muito sofrimento, eu comecei a separar as coisas. O que as pessoas fazem é porque tudo que fale de alma, de morte, a religião abraça isso e vende isso. Falar de morte, vida e morte, que é a nossa história, que nós estamos ligados a isso, a religião comprou isso e vende isso para todo mundo, oferecendo recompensas, prêmios aí, para você ter uma boa morte. Então, pessoas que um pouco mais lúcidas, um pouco mais de discernimento, ou seja lá o que for, ela não compra isso. Então, ela não vai buscar. Ela prefere pensar que acabou, morreu, acabou. É mais prático. Morreu, acabou. E vive em cima disso.
que não é verdade. Aí quando vê que não é nada disso, fica perdido. Então nós somos poucos, muito poucos, que separam uma coisa da outra. E, embora isso não é tão importante assim, se a pessoa usando a religião ou não, contasse a verdade. Dissesse para as pessoas a verdade. Talvez isso também ajudasse. Não importa se vai usar o nome de Jesus Cristo, ou o nome de Deus, ou o nome de seja quem for, desde que as pessoas sejam informadas e as pessoas comprem a ideia. Né? Mas não é bem assim que acontece. As pessoas usam isso para ter poder. Né? Então, ficam nós poucos tentando ajudar quantos? Quantos? Então não é à toa que ela cada dia que passa eu acredito mais nisso, que ela está aqui justamente para dizer às pessoas que ela é ela e que ela não vai abandonar seus filhos e que ela não tem nada a ver com nada nem com ninguém a não ser com ela mesma, com os filhos dela. Então, essa mensagem dela, o tempo todo falando sobre isso, mostrando para as pessoas que não importa a cor, a raça, o credo, o sexo, ela os ama. Isso é uma forma de dizer que vocês não estão sozinhos, que vocês não precisam se sentir sozinhos, que ela está presente, estará sempre presente. O que ela diz com isso? De que vocês precisam olhar para mim. Vocês precisam saber que eu existo, que eu estou presente, que há algo além desse mundinho de escuridão que nós vivemos. Há muito mais do que isso. E que mesmo os estágios para onde nós vamos, mesmo temporariamente, nem aquilo ali é a nossa verdadeira realidade. Aquilo ali não é... Aquilo ali é uma coisa temporária. Até aquilo ali, daqui a pouco, vai ser diferente. Se nós começarmos a olharmos para nós e fizermos um paralelo com a divindade, com ela. Se nós conseguirmos tirar esse muro que liga os de fora com os de dentro, tirarmos esse muro, à medida que a gente tira esse muro, nós vamos expandir a consciência divina, ela vai aparecer. E mesmo na travessia, com tudo que nós vamos passar e vamos assistir, para nós vai ser diferente. E quando nós entrarmos lá nos estágios, nós vamos continuar a fazer o trabalho que a gente já faz aqui, levando para as pessoas a mensagem dela. Então esse é o objetivo. Quanto mais pessoas se juntarem a nós, se juntarem a ela está tentando fazer exatamente isso. Ela está tentando trazer os seus filhos para perto dela. Essa energia de amor, essa figura feminina, desse espaço feminino, desse espaço de luz, em que o amor é feminino, por quê? Porque o amor de mãe é um útero. Senão, esse é o único caminho que nós temos para a gente não ter que assistir e de repente vivenciar a mesma coisa que a gente assiste essas pessoas. Essa tragédia diária que a gente assiste, com vivos e com mortos. Quantas pessoas já passaram aqui por nós e sofridas, chorando,
perdidos, não importa o que eles fizeram ou deixaram de fazer aqui, todos vão para o mesmo lugar. Não adianta ser um milionário, um bilionário, ou um cientista, ou uma mente científica brilhante. Não adianta nada disso, porque na hora do vamos ver, ele vai passar pelo mesmo buraco que nós. Eu talvez até pior. Se ele não olhar para si mesmo e não derrubar esse muro que existe dividindo a gente. Porque aqui nós estamos divididos. E quando nós atravessamos, ou quando nós morremos e saímos do corpo, a parte que fica é a parte da superfície. Se essa parte da superfície não receber informação que vem de dentro, o que vai ser dela? Com todo o dinheiro que ela teve, com toda a cultura, com todo o PhD, com todo o gênio, não adianta de nada. De nada. Então, nós temos que, os poucos que nós somos, nós temos que ajudar a informar essas pessoas. O trabalho que a Catarina faz é exatamente esse. Tentar mostrar para as pessoas quem elas são, de fato. Então, não é uma questão cultural, não é uma questão político-social, não é uma questão religiosa, teológica. É uma questão do indivíduo com ele mesmo. São perguntas que o indivíduo precisa fazer para ele mesmo e obter essas respostas o mais rápido possível. Porque se ele tem 5, 10, 15, 20 anos, você não sabe quando é que ele vai sair. Se ele vai sair aos 25, aos 30, não se sabe. Então isso tem que vir de berço, de preferência. Nós temos que nos conscientizar de que, como dizem aí, o velho ditado diz, quando a gente morre, a gente não leva nada a não ser nós mesmos. E passamos um período que deveria ser bastante curto de consciência de que morremos e está na hora de voltar para casa e buscar o portal de luz e atravessar. Esse período tem que ser curtíssimo, tem que ser rápido e a pessoa sabendo o que está fazendo e o porquê que está fazendo. Que desde o momento que nós nascemos, nós já começamos a morrer. A morte virou um tabu, e ela não é um tabu. Ela é da mesma forma que o nascimento, ela é sagrada. Você entra, você vai sair. E não um tabu religioso ou algo a ser temido. Vamos nos concentrar para ver se ela consegue chegar até nós. Nós somos seres divinos, com uma mãe divina, e nossos corpos estão se transformando em portais, numa janela na qual as pessoas que não conseguem mais interagir aqui dentro possam, através de nós, chegar até ela.
Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Ela nos pediu para que abríssemos nossos corações para aquelas pessoas que não conseguem acessá-lo. E é o que nós estamos fazendo. Só que nós somos muito poucos. Muito poucos. Ainda. Então, senhora, seja bem-vinda à sua casa. Que as suas palavras sejam levadas pelo vento, senhora. Que seus pensamentos entrem em todas as casas. Que a sua energia, o seu manto, a sua beleza seja vista por todos. Que mesmo aqueles que estão cegos consigam sentir um pouco do seu perfume. Leve a tristeza dos nossos corações, Senhora. Que a sua presença seja abençoada por todos. Eu estou aqui, Senhora. Nós estamos aqui. Eu sinto a sua mão nos meus ombros. Os seus braços abertos abraçando a gente. E sinto o meu coração bater com força na sua presença. E que a sua vontade seja feita. Eu estou viva para ser o seu portal. Sempre que precisar. E que a senhora ofereça a esses espíritos perdidos, essas almas perdidas, um pouco de consolo, um pouco de conforto. Olha a multidão que está aqui, senhora, esperando por ti. Seja bem-vinda, senhora. Seja bem-vinda. Vamos estender nossas mãos para cima. Deixa que ela toque. Ela está em pé. Do outro lado da mesa. Ela está sorrindo para nós. Ela está abrindo seus braços. E aquelas pessoas que estão presentes, todos eles, ela está abraçando todos eles. Todos estão chorando e sendo atraídos para perto dela.
E ela começa a caminhar entre nós. Ela tirou o seu véu, o seu manto, e colocou sobre a mesa. Ela é enorme, enorme, enorme. Ela pegou uma criança no colo, entregou a criança à mensageira. Tem um homem que está numa cadeira de roda. Meu Deus, ela levanta esse homem da cadeira de roda. Tem outras pessoas que estão feridas, machucadas, enroladas assim no próprio corpo. E ela está andando e está levantando essas pessoas. E ela está andando por uma estrada aonde tem uma multidão de espíritos. E todos eles começam a abaixar a cabeça quando ela passa. E ela, agora, ela se volta coloca a mão no rosto e chora. Ela chora pelos seus filhos, feridos, machucados, doentes. E nesses segundos em que ela está ali, chorando, as pessoas começam a se sentir bem. É muita gente, é muita gente. E, inclusive, as pessoas do outro lado, eles não a veem, mas eles a sentem. Eles sentem e eles se ajoelham e choram. E ela chora pelos seus filhos, pela humanidade, pelo sofrimento. E vê aquelas pessoas ali paradas, perdidas, sem rumo. E ela diz: meus filhos, eu estou aqui, olhem para mim. A esperança, não se apaguem. A eternidade é uma criança
nós estamos vivos. Um dia o sofrimento acabará. Meus filhos, tenham paciência com a mãe. O que a mãe hoje pode dizer é que os ama, mas a mãe retornará para sua casa e o sofrimento irá acabar. Voltaremos a ser um povo amado e que ama, sem violência, sem prisões, sem dor, sem doenças. A mãe retornará. Esta é a mensagem. Espalhem, digam a todos que a mãe retornará. Que assim seja, Senhora. Que assim seja. Seus filhos precisam de ti, Senhor. Seus filhos precisam de ti. Comentários. Alguém quer falar alguma coisa? Agradecer mais uma vez a presença dela. Vocês sentiram? Quando você estava falando, já estava mudando aqui, já estava a nuvenzinha começando a chegar aqui. Estava sentindo até um vento no rosto. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então eu vou encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo a todos pelos depoimentos, pelo testemunho, pelas visitas, pela presença dela mais uma vez. Hoje foi muito mais forte, ela caminhando entre os filhos. O que ela ofereceu a essas pessoas foi algo fantástico, maravilhoso. Trouxe um pouco de esperança para todos nós. Pode ligar.